Você já se perguntou o que aconteceria se empilhássemos nêutrons até o ponto de ruptura da realidade? Essa questão, à primeira vista fantasiosa, leva-nos diretamente ao cerne de algumas das forças e leis mais fundamentais que regem o universo. O simples exercício mental de imaginar objetos compostos exclusivamente por nêutrons, de uma bola de tênis até uma montanha inteira, nos revela não só os limites da matéria como a conhecemos, mas também os pontos de inflexão onde nossas teorias físicas encontram contradições e exigem novos paradigmas. Para começar a compreender essa questão, é essencial entender o papel estrutural que os nêutrons desempenham nos núcleos atômicos, sua interação com outras partículas subatômicas e os limites impostos pela mecânica quântica, pela força nuclear forte e pela gravidade. No centro de cada átomo encontra-se o núcleo, composto por prótons com carga positiva e nêutrons eletricamente neutros. A ausência de carga nos nêutrons significa que eles não contribuem para a repulsão eletrostática que existe entre os prótons, o que é crucial. A repulsão entre prótons pode ser significativa mesmo em escalas nucleares. A força eletrostática entre dois prótons separados por um fenômetro é comparável ao peso de uma mala de 23 kg sustentada com o braço estendido. No entanto, os núcleos atômicos permanecem coesos porque existe uma força ainda mais poderosa que atua em escalas subatômicas, a força nuclear forte. Essa força é cerca de 100 vezes mais intensa do que a força eletromagnética, mas tem alcance extremamente limitado, restringindo-se apenas aos núcleos vizinhos imediatos. Com o aumento da quantidade de prótons em um núcleo, a repulsão eletrostática cresce, enquanto a força de coesão da força forte permanece local. Esse desequilíbrio é o que torna elementos como o urânio radioativos. Nesse cenário, os nêutrons são fundamentais para estabilizar o núcleo, pois contribuem com força de coesão sem adicionar repulsão. Assim, quanto mais pesado for o núcleo, mais nêutrons são necessários para manter sua integridade. No entanto, essa aparente vantagem dos nêutrons tem um limite bem definido pela mecânica quântica. Nêutrons são férmions, partículas que obedecem ao princípio da exclusão de Pauli, o qual impede que dois férmions ocupem o mesmo estado quântico simultaneamente. Isso significa que à medida que mais nêutrons são adicionados a um sistema, eles são forçados a ocupar estados de energia mais altos. A energia média do sistema aumenta até o ponto em que excede a energia de ligação proporcionada pela força nuclear forte, tornando o sistema instável. A partir daí, os nêutrons começam a escapar, impondo um limite físico à acumulação de nêutrons em um núcleo atômico. Uma forma de contornar esse limite seria considerar a gravidade como força de coesão dominante. Embora extremamente fraca em escalas subatômicas, a gravidade torna-se relevante quando massas suficientemente grandes são compactadas em densidade nuclear. A pergunta então se transforma: qual é a massa mínima necessária para que a gravidade possa manter um aglomerado de nêutrons unido, sem a necessidade da força nuclear forte? Usando uma abordagem baseada na física newtoniana e matemática de ensino médio, é possível estimar que essa massa é da ordem de 3,9 vezes 10 elevado a 28ª quilogramas, aproximadamente 2% da massa do Sol. Essa estimativa é baseada na velocidade de escape necessária para impedir que nêutrons com energia cinética, típica de 8 megaelétron-volts, escapem do campo gravitacional do objeto. No entanto, essa é uma avaliação superficial, que considera apenas as condições na superfície. Uma abordagem mais robusta envolve calcular a energia de ligação gravitacional total do objeto
e compará-la com a energia de ligação nuclear. Esse cálculo sugere uma massa mínima de aproximadamente 8,5 vezes 10 elevado a 28ª quilogramas, ou cerca de 4,3% da massa solar. Ainda assim, trata-se de uma estimativa conservadora que ignora os efeitos da relatividade geral. Para incorporar esses efeitos, são utilizadas as equações de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que modelam a estrutura interna de uma estrela de nêutrons, levando em conta a curvatura do espaço-tempo e o papel da pressão como fonte adicional de gravidade. Essas equações mostram que a massa mínima real para uma estrela de nêutrons estável é mais próxima de 10% da massa do Sol. Isso evidencia como a gravidade relativística altera profundamente a estrutura e os limites da matéria densa. A massa máxima de uma estrela de nêutrons, por outro lado, é determinada pelo ponto em que a pressão de degenerescência de nêutrons já não é suficiente para equilibrar a gravidade. Quando esse ponto é ultrapassado, a estrela entra em colapso e forma um buraco negro. Esse limite superior, conhecido como limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, situa-se entre 2,2 e 2,9 massas solares, dependendo da equação de estado da matéria ultradensa. Observações astrofísicas mostram que a maioria das estrelas de nêutrons tem massas entre 1,2 e 2,1 massas solares, com uma média em torno de 1,4 massas solares. Essas estrelas, com massas superiores à do Sol, possuem raios de apenas 11 a 13 quilômetros. Isso significa que uma quantidade de matéria superior à de 450 mil planetas Terra está confinada em um volume menor do que o de uma cidade como Manhattan. A densidade é tamanha que uma colher de chá dessa matéria pesaria cerca de 1,4 trilhão de quilogramas. A velocidade de escape na superfície de uma estrela de nêutrons típica ultrapassa metade da velocidade da luz. E objetos orbitando essa superfície completariam uma volta em menos de 1 milissegundo. Essa densidade e gravidade extremas impõem limites físicos à velocidade de rotação da estrela. Teoricamente, ela pode girar até 1000 vezes por segundo antes de se desintegrar. E de fato, tais objetos foram observados. São os pulsares, estrelas de nêutrons girando rapidamente e emitindo feixes de radiação detectáveis na Terra com precisão extraordinária. Todas essas propriedades menos massa mínima e máxima, raio, velocidade de escape, rotação decorrem da interação complexa entre mecânica quântica, força nuclear forte, relatividade geral e estrutura do espaço-tempo. O mais notável, contudo, é que estrelas de nêutrons não se formam gradualmente por adição de nêutrons, mas surgem de colapsos catastróficos no final da vida de estrelas massivas, quando uma estrela com mais de 8 massas solares esgota seu combustível nuclear, forma um núcleo de ferro que não pode mais sustentar a fusão. Se esse núcleo ultrapassar cerca de 1,4 massas solares, o limite de Chandrasekhar, a pressão de degenerescência dos elétrons falha e ocorre um colapso gravitacional. Durante esse processo, elétrons são forçados a se combinar com prótons, formando nêutrons e liberando uma onda de neutrinos. O colapso é interrompido momentaneamente pela pressão de degenerescência de nêutrons, que causa uma inversão momentânea no núcleo e gera uma onda de choque que se transforma numa supernova. A explosão resultante espalha elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro pela galáxia, contribuindo diretamente para a formação de planetas e da vida. Esse processo depende criticamente da existência de uma faixa estreita de massas estáveis para estrelas de nêutrons. Se a massa mínima para a estabilidade fosse maior do que a massa típica dos núcleos estelares colapsantes, o colapso resultaria diretamente em buracos negros, sem supernovas. E sem supernovas,
não haveria dispersão de elementos pesados, planetas, nem condições químicas para o surgimento da vida. Portanto, estrelas de nêutrons são mais do que remanescentes estelares exóticos. Elas são pilares fundamentais da estrutura cósmica e da própria possibilidade da existência biológica. É exatamente por isso que, se você chegou até aqui, vale a pena compartilhar este vídeo com alguém que também queira entender os limites da física real. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sino de notificações. Assim você garante acesso direto aos conteúdos mais extremos, surpreendentes e cientificamente rigorosos da natureza. Mas o que exatamente define essa janela estreita de estabilidade em que estrelas de nêutrons podem existir? E por que ela não é nem mais ampla nem mais restrita? A resposta reside em uma confluência altamente específica e improvável de condições físicas fundamentais. O equilíbrio entre a gravidade e a pressão de degenerescência é extremamente sensível à equação de estado da matéria densa, ou seja, a relação entre pressão, densidade e temperatura em contextos extremos. Essa equação de estado ainda é parcialmente desconhecida, sendo um dos grandes desafios abertos da astrofísica moderna. Diversos modelos propõem composições variadas para o interior das estrelas de nêutrons, incluindo não apenas nêutrons, mas também prótons e elétrons relativísticos, mesons, hiperons, condensados de pions ou até mesmo material de quarks decompostos. Cada uma dessas configurações altera significativamente a equação de estado e, portanto, os limites físico-dinâmicos dessas estrelas. Essa incerteza é, em parte, resultado de nossa limitação em replicar em laboratório as densidades e pressões existentes no interior de uma estrela de nêutrons. Mesmo os maiores colisionadores de partículas do mundo, como o LHC, operam em escalas de energia que apenas tangenciam os estados presentes no núcleo dessas estrelas. Assim, a astrofísica observacional torna-se a principal fonte de dados empíricos, especialmente por meio de pulsares binários e observações de ondas gravitacionais oriundas da fusão de estrelas de nêutrons. Esses eventos cósmicos, que comprimem séculos de evolução estelar em segundos, fornecem pistas críticas sobre o comportamento da matéria sob as mais extremas condições concebíveis. As fusões de estrelas de nêutrons, detectadas por interferômetros como o LIGO e o Virgo, têm revelado assinaturas que indicam a deformabilidade das estrelas antes do colapso e a energia liberada após a fusão. Essa deformabilidade está diretamente relacionada à rigidez da equação de estado. Uma equação mais dura permite estrelas mais massivas e com maior raio. Uma equação mais macia limita o raio e a massa. Assim, ao combinar dados de massa, raio, frequência de rotação e observações gravitacionais, é possível restringir os modelos teóricos da equação de estado. Além disso, essas fusões geram elementos pesados por meio do processo de captura rápida de nêutrons, o chamado processo R. Isso é particularmente importante, pois cerca da metade dos elementos mais pesados que o ferro no universo são formados dessa maneira, incluindo ouro, platina e urânio. A abundância desses elementos na crosta terrestre e em meteoritos é, portanto, uma assinatura indireta da existência e da taxa de ocorrência desses eventos. A formação química dos sistemas planetários depende fundamentalmente da produção desses elementos em eventos de alta energia, consolidando o papel das estrelas de nêutrons como centrais na química cósmica. Nesse contexto, vale observar que as estrelas de nêutrons são os únicos objetos que nos permitem sondar simultaneamente os regimes da mecânica quântica, da física nuclear e da relatividade geral em escala astrofísica, ao contrário dos buracos negros, cuja estrutura interna está velada atrás do horizonte de eventos.
As estrelas de nêutrons são acessíveis à observação direta, por meio de seus campos magnéticos, pulsações e interações gravitacionais com objetos vizinhos. Isso faz delas laboratórios naturais únicos para testar nossas teorias físicas mais avançadas e para buscar sinais de eventuais quebras ou transições de fase, desconhecidas na estrutura da matéria. Por exemplo, teorias de gravidade modificada ou de partículas exóticas prevêem mudanças observáveis em propriedades como o raio, a deformabilidade sob maré e a rotação das estrelas de nêutrons. A ausência ou presença desses efeitos nas observações permite restringir o espaço de parâmetros de tais teorias. É nesse sentido que a física de estrelas de nêutrons não se limita ao estudo de objetos compactos, mas extrapola seus resultados para toda a cosmologia e física de partículas. Cada nova medida precisa da massa ou do raio de uma estrela de nêutrons impõe uma nova fronteira à validade das equações fundamentais que regem o universo. Outro aspecto notável dessas estrelas é sua rotação. Muitos pulsares têm períodos de rotação extremamente estáveis, funcionando como relógios naturais de altíssima precisão. As irregularidades ocasionais nesses períodos, conhecidas como glitches, revelam propriedades do interior das estrelas, como a existência de superfluidos nucleares e de camadas internas desacopladas. Essas anomalias rotacionais permitem, por meio de modelagem física, inferir a viscosidade, a composição e até a temperatura de regiões inacessíveis, diretamente por qualquer outro meio. Além disso, a existência de pulsares milissegundo que giram centenas de vezes por segundo mostra que a matéria pode resistir a forças centrífugas enormes sem se desintegrar. Isso estabelece restrições adicionais à rigidez do material estelar e à intensidade das forças nucleares em jogo. Algumas teorias sugerem que pulsares com essas rotações extremas podem estar próximos do colapso para buracos negros, caso acumulem ainda mais massa. A possibilidade de observar tal transição em tempo real representa um dos grandes objetivos da astrofísica de alta energia. Existe ainda uma fronteira especulativa, a de que, sob pressões ainda maiores, os nêutrons podem se decompor em quarks livres, formando o que se chama de estrela de quarks. Nesse cenário, as partículas elementares que compõem os nêutrons, principalmente os quarks up e down, formariam um plasma degenerado de quarks livres, possivelmente estabilizado por quark strain. Essa fase hipotética da matéria é consistente com algumas observações de estrelas extremamente compactas que não se ajustam bem ao modelo padrão de estrela de nêutrons. No entanto, a detecção inequívoca de uma estrela de quarks exigiria observações com resolução e precisão atualmente, além de nossa tecnologia, embora avanços contínuos tornem essa possibilidade mais plausível. O campo magnético dessas estrelas também atinge valores extremos, especialmente nas chamadas magnetars, que podem apresentar campos magnéticos trilhões de vezes mais intensos do que os da Terra. Esses campos são capazes de distorcer estruturas atômicas, influenciar decaimentos radioativos e desencadear emissões violentas de raios gama. Essas explosões, por sua vez, podem afetar diretamente a ionosfera terrestre e são candidatas potenciais a explicar fenômenos como rajadas rápidas de rádio, cuja origem ainda permanece em debate. A interação entre estrelas de nêutrons e seus ambientes também gera consequências astrofísicas de grande escala. Em sistemas binários, elas podem acumular matéria de uma estrela companheira, gerando fenômenos como explosões de raios-X. Esse processo de acreção pode, além de aumentar a massa da estrela, induzir o aumento de sua rotação e alterar sua estrutura interna. Em última instância, essa transferência de massa pode levar a estrela ao seu limite de estabilidade, transformando-o em um buraco negro. Assim,
Sistemas binários de estrelas de nêutrons funcionam como sistemas evolutivos complexos e dinâmicos, cujo estudo permite entender a formação e destruição de objetos exóticos. Em relação à sua formação, é importante destacar que o colapso gravitacional que gera uma estrela de nêutrons está associado a eventos cósmicos extremamente energéticos e raros. Estima-se que a taxa de supernovas capazes de gerar estrelas de nêutrons seja de aproximadamente uma a cada 50 a 100 anos por galáxia. Isso implica que, apesar de existirem centenas de milhões dessas estrelas na Via Láctea, a maioria está inativa ou isolada, dificultando sua detecção direta. Ainda assim, os sistemas de pulsares binários, que emitem sinais periódicos detectáveis por rádio, tornaram-se ferramentas precisas para testar as teorias da gravidade e da evolução estelar. A descoberta de um pulsar binário por Haas e Taylor em 1974, por exemplo, permitiu medir a perda de energia orbital devido à emissão de ondas gravitacionais, antecipando experimentalmente um dos principais resultados da relatividade geral, décadas antes da detecção direta dessas ondas. Isso mostra como o estudo detalhado desses objetos pode validar teorias fundamentais e abrir novas avenidas de pesquisa. Cada pulsar descoberto e estudado representa uma nova peça em um quebra-cabeça, que abrange desde a microfísica até a estrutura do universo em larga escala. Se você aprecia esse tipo de abordagem científica, profunda e fundamentada, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Assim, você acompanha todas as próximas análises que mergulham nas fronteiras mais extremas da realidade física. A implicação cosmológica de tudo isso não pode ser ignorada. A própria composição química do universo depende criticamente da existência das estrelas de nêutrons. Sem elas, o universo seria dominado por elementos leves, e a química necessária à vida nunca teria surgido. O colapso controlado dessas estrelas define uma linha tênue entre a persistência da complexidade e a aniquilação completa. Se a física fosse ligeiramente diferente, se as constantes fundamentais variassem mesmo que minimamente menos, a estabilidade dessas estrelas seria comprometida, e toda a cadeia causal que culmina em planetas e organismos conscientes deixaria de existir. Portanto, a questão original, quantos nêutrons você pode empilhar antes que a realidade se desfaça menos, revela-se não apenas uma curiosidade científica, mas uma sondagem direta aos alicerces do nosso cosmos. Dentro de uma margem incrivelmente estreita, forças em escala subatômica, gravidez estelar, propriedades estatísticas da matéria e a geometria do espaço-tempo encontram um ponto de equilíbrio que torna o universo compatível com a existência de complexidade e consciência. O estudo das estrelas de nêutrons é, portanto, mais do que uma investigação de corpos celestes exóticos, é uma busca pelos limites ontológicos da própria realidade. A compreensão dos limites impostos à acumulação de nêutrons no universo não se encerra na análise da estrutura e do comportamento das estrelas de nêutrons isoladas. Ela se aprofunda e adquire novas dimensões quando examinamos as implicações cosmológicas, epistemológicas e ontológicas da existência desses objetos extremos. O universo, em sua vastidão e complexidade, apresenta múltiplos níveis de organização, e a presença das estrelas de nêutrons representa um elo crítico entre os processos de formação estelar. A dinâmica gravitacional, a síntese de elementos químicos pesados e, por consequência, a possibilidade de sistemas planetários complexos e vida inteligente. A análise da acumulação de nêutrons nos obriga a revisitar o papel das leis fundamentais da física na definição do que é possível e do que é proibido dentro da estrutura causal
do cosmos, a existência de uma faixa estreita de estabilidade entre a degenerescência sustentada e o colapso gravitacional. Aponta para um ajuste fino das constantes físicas fundamentais. A massa do nêutron, a intensidade da força nuclear forte, a constante gravitacional e a natureza estatística dos férmions não são valores arbitrários. Cada um desses parâmetros atua como um limite operacional para o que pode ser mantido unido, para o que pode resistir à compressão gravitacional e para o que pode colapsar em um estado de curvatura espacial tão extrema que nem mesmo a luz escapa, em um universo com valores ligeiramente diferentes. A faixa de massas estáveis para estrelas de nêutrons poderia desaparecer completamente, resultando em um cosmos onde apenas buracos negros ou matéria difusa existiriam, ambos incompatíveis com a formação de estruturas químicas complexas. Esse fato lança luz sobre uma das questões mais profundas da cosmologia contemporânea. Por que as leis do universo parecem tão precisamente ajustadas para permitir a existência da matéria complexa e da vida? Embora não haja consenso definitivo, teorias como o princípio antrópico, o multiverso e a evolução cosmológica de leis físicas tentam abordar essa questão. As estrelas de nêutrons, ao ocuparem uma posição singular entre o colapso gravitacional total e a estabilidade nuclear parcial, tornam-se modelos naturais de análise dessas hipóteses. Elas são sensíveis a alterações mínimas nos parâmetros físicos, funcionando como detectores naturais da estabilidade estrutural do universo. Outro aspecto fundamental diz respeito ao papel epistemológico das estrelas de nêutrons na validação das teorias físicas. Diferente de outros objetos cósmicos, elas reúnem, de forma simultânea, características que exigem a aplicação integrada da mecânica quântica, da relatividade geral e da teoria do estado da matéria nuclear. Isso significa que qualquer modelo físico que pretenda descrever o universo em escalas extremas precisa, obrigatoriamente, ser consistente com as observações empíricas feitas sobre essas estrelas. Nesse sentido, elas funcionam como pontos de verificação rigorosa para qualquer tentativa de unificação das forças fundamentais, ou para a formulação de uma teoria quântica da gravidade, a própria existência de uma massa crítica mínima para a formação de uma estrela de nêutrons, e de um limite superior, além do qual nenhum estado estável é possível. Introduz um conceito de liminaridade física. Essa liminaridade não é abstrata, mas expressa em termos observáveis, transições entre configurações estáveis e estados colapsados, delimitadas por equações diferenciais, curvas de densidade e taxas de emissão de energia gravitacional. Essa ideia de transição física entre estados, mediada por uma fronteira não arbitrária, redefine o conceito de estrutura na cosmologia. Não estamos lidando com um gradiente contínuo, mas com mudanças qualitativas ancoradas em mudanças quantitativas precisas, o que aproxima o comportamento do universo de sistemas críticos auto-organizados. Nesse contexto, surgem também considerações sobre o tempo e a irreversibilidade. O colapso de uma estrela massiva em uma estrela de nêutrons ou buraco negro é um evento unidirecional. Não há processo natural conhecido capaz de reverter essa transição. Assim, as estrelas de nêutrons não são apenas estados de matéria estáveis, mas marcos temporais na evolução entrópica do universo. Cada estrela de nêutrons formada representa um ponto de não retorno na transformação de energia em estrutura. E cada fusão de estrelas de nêutrons, seguida de colapso para buraco negro, marca a transição para uma configuração ainda mais irreversível da realidade material. Além disso, a estrutura interna das estrelas de nêutrons continua sendo um campo aberto e especulativo, ainda que se saiba que elas contêm um núcleo sólido cercado por camadas de fluido superdenso. Os detalhes da composição dessa região central são desconhecidos. A possibilidade de que essa região seja composta
por quarks livres ou até por estados ainda mais exóticos da matéria, como a chamada matéria estranha. Levanta a hipótese de que exista uma transição de fase no interior dessas estrelas, semelhante às transições de fase em física da matéria condensada. Isso transformaria a estrela de nêutrons em um laboratório natural de altíssima energia, onde as leis da física poderiam ser testadas em domínios não acessíveis de outra forma. Também se especula que algumas das propriedades observadas em estrelas de nêutrons, como certas anomalias em seus pulsos eletromagnéticos ou irregularidades em sua rotação, possam ser evidências indiretas da existência dessas fases internas desconhecidas. A dificuldade de acessar diretamente esses dados torna a modelagem teórica fundamental. Modelos hidrodinâmicos relativísticos, simulações de rede de QCD e técnicas de inferência bayesiana aplicadas a sinais de ondas gravitacionais são algumas das ferramentas que buscam elucidar o que se esconde no coração desses objetos. O campo magnético extremo das magnetars, por sua vez, não só modifica o comportamento da matéria ao seu redor, mas também potencializa efeitos quânticos em escalas macroscópicas. Uma consequência direta disso é a polarização do vácuo, um efeito previsto pela eletrodinâmica quântica, no qual o próprio espaço se comporta como um meio birrefringente na presença de campos magnéticos intensos. A detecção desse efeito seria uma confirmação experimental de previsões fundamentais da física quântica em ambientes astrofísicos e demonstraria a conexão íntima entre as propriedades do vácuo quântico e a estrutura do universo em grande escala. Ao mesmo tempo, as consequências cosmológicas da existência dessas estrelas continuam sendo fundamentais. Como já mencionado, as supernovas que dão origem a estrelas de nêutrons são as principais responsáveis pela síntese e dispersão de elementos pesados. A ausência dessas explosões implicaria um universo estagnado quimicamente, onde apenas elementos leves estariam presentes, impossibilitando a formação de química orgânica complexa e, por conseguinte, de vida. O fato de que a faixa de massas das estrelas progenitoras, as condições de colapso e os limites físicos da degenerescência de nêutrons se alinham para permitir a existência dessas explosões sugere uma interconexão precisa entre processos em escalas radicalmente distintas. Esse alinhamento ressoa com um ponto recorrente na filosofia da ciência contemporânea: a emergência de propriedades qualitativas a partir de interações quantitativas sob condições limite. A estrela de nêutrons como objeto emergente não possui uma descrição unificada completa a partir das leis fundamentais em separado. Sua existência é resultado de uma síntese de condições de contorno, transições de fase, efeitos estatísticos coletivos e curvatura espacial. Isso implica que a descrição do universo não pode ser feita apenas por redução ao nível das partículas elementares, mas exige a consideração das estruturas emergentes e suas propriedades autônomas. Por fim, há ainda uma dimensão metodológica a destacar. O estudo das estrelas de nêutrons demonstra a eficácia do método científico em extrapolar leis verificadas em laboratório para regimes extremos do cosmos. A partir da mecânica clássica, da teoria quântica e da relatividade, somos capazes de prever massas, tamanhos, velocidades e frequências de rotação de objetos localizados a dezenas de milhares de anos-luz de distância. A precisão dessas previsões, quando confrontadas com os dados empíricos, reforça não apenas a validade das teorias, mas também a legitimidade do empreendimento científico enquanto modo sistemático de acesso à realidade. E como você já percebeu, refletir sobre estrelas de nêutrons é também refletir sobre os limites da matéria, da estabilidade, da informação e da própria inteligibilidade do universo. Portanto, se esse conteúdo fez sentido para você, curta agora este vídeo
e deixe um comentário com suas dúvidas, ideias ou sugestões. Sua participação ajuda a aprofundar ainda mais essas discussões que transcendem o cotidiano e nos conectam com a estrutura última da realidade. A discussão sobre a acumulação de nêutrons e os limites físicos da realidade, como observados nas estrelas de nêutrons, não pode ser dissociada de suas implicações no campo mais amplo da ontologia científica. A existência de tais objetos extremos desafia as categorias convencionais de matéria, energia, tempo e espaço, obrigando uma reavaliação conceitual do que entendemos por existência física. Uma estrela de nêutrons não é simplesmente um corpo material altamente denso, mas um ponto de inflexão estrutural onde os conceitos clássicos de corpo, fronteira e coesão deixam de ser adequados. O fato de que a curvatura do espaço-tempo, a estatística quântica e as interações nucleares estejam todas em regime não linear torna impossível separá-las em níveis independentes de análise. Isso nos coloca diante de uma forma de ser físico que não é redutível a nenhuma de suas partes constituintes. Tal condição ontológica complexa também coloca questões fundamentais sobre a natureza das leis da física. Estariam essas leis simplesmente descrevendo regularidades empíricas ou estariam expressando propriedades necessárias do real? A estabilidade das estrelas de nêutrons dentro de uma faixa de parâmetros extremamente específica sugere que as leis físicas não são meras descrições, mas determinantes reais de possibilidades e impossibilidades estruturais. A questão do número máximo de nêutrons que podem ser empilhados antes que a realidade se quebre não é metafórica. Ela aponta para um limite ontológico, no qual o ser de determinado tipo menos matéria compacta estável deixa de ser possível, sendo substituído por outra categoria de existência, como o buraco negro. Essa transição não é gradual, mas marcada por uma descontinuidade conceitual, quando a massa ultrapassa o limite crítico. A pressão de degenerescência dos férmions não pode mais equilibrar a gravidade, e nenhuma configuração estável é possível. O espaço-tempo colapsa sobre si mesmo e a causalidade local se rompe, dando origem a uma região isolada do universo observável, o horizonte de eventos de um buraco negro que marca essa transição. É mais do que uma fronteira geométrica. É a expressão empírica de uma impossibilidade estrutural imposta pelas leis físicas. Nesse sentido, a estrela de nêutrons representa o último estágio acessível de estrutura organizada da matéria antes da dissolução completa da identidade física em curvatura e entropia extremas. Esse cenário também levanta uma questão sobre a reversibilidade das transições físicas, enquanto muitas transformações na natureza são reversíveis em princípio. A evolução de uma estrela para uma estrela de nêutrons ou buraco negro é irreversível, tanto termodinamicamente quanto estruturalmente. Isso coloca essas transições na categoria de eventos absolutos, cuja ocorrência altera irreversivelmente a configuração do universo. A impossibilidade de reverter o colapso de uma estrela massiva para seu estado anterior reforça a ideia de que há assimetrias fundamentais no tempo físico, que não são apenas aparentes ou subjetivas, mas inscritas na própria estrutura causal do cosmos. Ao mesmo tempo, a estrela de nêutrons constitui uma instância extrema de organização e estabilidade, mesmo sob gravidade intensa, com temperaturas inicialmente superiores a bilhões de graus Kelvin e campos magnéticos que deformam o próprio vácuo quântico. Essas estrelas conseguem atingir estados de equilíbrio estático e rotacional que podem durar bilhões de anos. Essa estabilidade sob condições tão hostis desafia nossas intuições sobre a fragilidade da matéria
e da estrutura. Ela sugere que o universo possui regimes de ordem não apenas nos estados suaves e dispersos, mas também nos estados densos e concentrados. A organização não é privilégio da baixa densidade ou da entropia mínima, mas pode emergir também da compressão extrema e da gravidade esmagadora. Outro ponto relevante é a escala de impacto causal que essas estrelas possuem. Uma única fusão de duas estrelas de nêutrons pode liberar mais energia gravitacional em segundos do que a emitida por todas as estrelas da galáxia juntas durante esse mesmo intervalo. Essa desproporção de escalas revela como a estrutura do universo não é homogênea em seu potencial causal. Certos eventos, em certos pontos e sob certas condições, têm capacidade de reorganizar vastas regiões do espaço-tempo e de redefinir a distribuição de matéria, radiação e elementos químicos. A fusão de estrelas de nêutrons seguida de supernova ou de formação de buraco negro não é apenas um evento local, mas um reorganizador da complexidade cósmica. Essas explosões não apenas sintetizam elementos pesados, mas também reorganizam campos gravitacionais, alteram trajetórias de corpos celestes próximos, aceleram partículas até energias cósmicas ultra-altas e modificam, de forma irreversível, a estrutura topológica do espaço-tempo. Em outras palavras, a acumulação de nêutrons até o ponto de colapso não representa uma simples progressão quantitativa, mas uma inflexão qualitativa no potencial causal do objeto físico. Do ponto de vista epistemológico, isso nos obriga a uma revisão da forma como compreendemos o objeto em física. Uma estrela de nêutrons não é um sistema delimitado apenas por sua superfície física, mas um campo de efeitos que se estende muito além de sua localização. Sua rotação, emissão de partículas, campos magnéticos e interações gravitacionais produzem uma zona de influência que transcende sua densidade. Ao contrário de um objeto comum, cuja definição pode ser feita por sua fronteira material, uma estrela de nêutrons exige uma descrição funcional, baseada nas consequências físicas de sua existência. Isso redefine a noção de individualidade física, aproximando-a de uma concepção relacional e processual. Além disso, a singularidade das estrelas de nêutrons reside no fato de que seus parâmetros fundamentais menos massa, raio, rotação, temperatura, composição interna não são independentes. Eles estão fortemente acoplados por equações não lineares, o que significa que mudanças em uma variável afetam profundamente todas as outras. Essa interdependência é o oposto de sistemas aditivos ou lineares. O comportamento das estrelas de nêutrons é não intuitivo, porque ele expressa regimes de organização emergente que não têm paralelo na experiência cotidiana ou em sistemas macroscópicos comuns. Essa não linearidade é um dos fatores que torna seu estudo tão importante para testar os limites das teorias físicas. Uma consequência prática disso é que pequenas incertezas na equação de estado se traduzem em grandes incertezas nas previsões observacionais. Essa sensibilidade caótica dificulta a inferência precisa da estrutura interna dessas estrelas, mesmo quando temos medidas de massa e raio. Essa característica aproxima as estrelas de nêutrons dos sistemas complexos em outras áreas do conhecimento, como a biologia ou a climatologia, onde a emergência e a sensibilidade às condições iniciais impedem descrições completamente deterministas. Isso não nega a validade das leis físicas, mas evidencia que o universo, em alguns regimes, é fundamentalmente opaco à previsibilidade absoluta. Também vale mencionar que, em contextos computacionais, a simulação da formação, evolução e colisão de estrelas de nêutrons exige o uso de supercomputadores e algoritmos numéricos altamente especializados. Simular a fusão de duas estrelas de nêutrons, levando em conta hidrodinâmica relativística
emissão de neutrinos, geração de ondas gravitacionais, efeitos térmicos e transições de fase internas, representa uma das tarefas mais exigentes em termos de recursos computacionais na ciência moderna. Isso revela como o estudo dessas estruturas não é apenas teórico ou observacional, mas também profundamente tecnológico. Por fim, há implicações filosóficas de ordem mais geral. O fato de que uma questão aparentemente simples, quantos nêutrons podem ser empilhados antes que a realidade se quebre, nos conduz a conceitos tão profundos e interligados, demonstra que a física de fronteira não é apenas uma ciência empírica, mas uma ontologia aplicada. Estudar os limites da matéria, da gravidade e da energia não é apenas descrever fenômenos, mas mapear o próprio contorno do que é possível no universo. Isso exige uma forma de pensamento que combine rigor matemático, intuição física e sensibilidade filosófica. As estrelas de nêutrons, ao se situarem no limiar entre estabilidade e colapso, entre luz e escuridão, entre estrutura e singularidade, tornam-se espelhos da estrutura última da realidade. Elas condensam em si os princípios da física moderna e projetam suas consequências sobre toda a cosmologia. São, ao mesmo tempo, objetos, processos, limites e transições. Estudá-las é estudar o que o universo admite como possível e onde ele traça a linha que separa o ser do não ser. Esse processo de exploração conceitual das estrelas de nêutrons nos leva inevitavelmente a uma reflexão mais ampla sobre a relação entre escala, estrutura e inteligibilidade no universo físico. As estrelas de nêutrons condensam massa, energia e complexidade em um volume extremamente reduzido, operando como manifestações limite das leis que regem o comportamento da matéria. Sua existência revela que há regiões do universo onde a escala das coisas não é apenas uma questão de tamanho ou quantidade, mas de regime ontológico distinto, enquanto a matéria cotidiana opera sob condições em que forças clássicas, como a gravidade e o eletromagnetismo, são dominantes. Nas estrelas de nêutrons, a realidade é estruturada por forças de natureza quântica e relativística, em regime de saturação. A saturação aqui não se refere apenas à intensidade das forças, mas à exaustão das possibilidades configuracionais. Em uma estrela de nêutrons madura, as partículas já não podem ser comprimidas sem ultrapassar os limites impostos pela mecânica quântica. Não há mais níveis quânticos inferiores a ocupar. Não há espaço adicional para o colapso sem transgredir os princípios da física que ainda conseguimos descrever. O sistema se estabiliza por exaustão de graus de liberdade disponíveis, e sua organização final é o resultado desse bloqueio estrutural. O mesmo fenômeno ocorre em estados supercondutores, no limite de Chandra-Serrar, ou no colapso de buracos negros. São estados de saturação estrutural onde o sistema se reorganiza por completo devido a restrições internas intransponíveis. Essa ideia de saturação ontológica é essencial para compreender os limites reais do empilhamento de nêutrons, mais do que uma questão quantitativa. Trata-se de uma transição qualitativa que ocorre quando os limites da configuração estável são atingidos e o sistema não tem mais onde reorganizar sua estrutura, sem abandonar completamente o regime anterior. O colapso para um buraco negro, por exemplo, representa uma mudança de regime. Deixa-se de falar em partículas, em forças de interação, em estrutura interna e mesmo em localização no espaço-tempo. O horizonte de eventos substitui o conceito de superfície física, e o centro do objeto passa a ser uma singularidade, uma região sem definição matemática completa. Portanto, a noção de que se pode continuar empilhando nêutrons indefinidamente é desmentida pela própria estrutura das leis físicas conhecidas. Cada novo nêutron adicionado a um sistema denso
contribui para o aumento da densidade de energia e da curvatura do espaço-tempo. Ao mesmo tempo, exige que o sistema acomode esse novo componente sem violar o princípio de exclusão de Pauli, mas há um ponto em que isso se torna impossível. O sistema deixa de possuir estados disponíveis de menor energia que permitam acomodar o novo nêutron sem instabilizar a configuração existente. Nesse ponto, o sistema colapsa. Isso mostra que o limite da realidade não é arbitrário, mas profundamente enraizado na coerência interna das teorias físicas. Além disso, a própria ideia de empilhamento linear de nêutrons perde sentido em regimes extremos. A física de sistemas fortemente acoplados, como o interior de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro em formação, não permite mais que falemos em partículas individuais com propriedades bem definidas. As noções clássicas de identidade, separação e localização espacial tornam-se ambíguas. Os nêutrons deixam de ser entidades individualizáveis e passam a integrar um sistema coerente e coletivo, cuja descrição requer outras linguagens físicas, como a teoria de campos ou a hidrodinâmica relativística. Isso significa que a pergunta original, embora válida e intuitiva, encontra seu limite na própria estrutura conceitual da física moderna. Essa transição de uma descrição discreta para uma descrição contínua revela uma característica fundamental da realidade física. Ela é estratificada. Diferentes escalas e regimes exigem diferentes formas de descrição e organização conceitual. A mecânica quântica descreve bem os átomos. A relatividade geral descreve bem a gravidade em escalas astronômicas. A termodinâmica emerge de sistemas compostos por muitos constituintes. As estrelas de nêutrons estão precisamente na interseção dessas camadas, onde nenhuma teoria isolada dá conta de descrever todos os fenômenos relevantes. Isso faz delas não apenas objetos de interesse, mas verdadeiros nodos estruturais na malha explicativa da ciência. Essa constatação também tem implicações epistemológicas. Revela que não há uma única linguagem descritiva capaz de abarcar toda a realidade física. As leis fundamentais são, até certo ponto, complementares, e a descrição completa de um sistema como uma estrela de nêutrons exige articulações complexas entre diferentes níveis de análise e modelagem. A existência desses objetos convida a uma abordagem epistemológica pluralista, que reconhece a legitimidade e a necessidade de múltiplas formas de descrição, para dar conta da totalidade de fenômenos envolvidos. Isso não significa que a ciência seja arbitrária ou subjetiva, mas que a própria realidade física impõe essa multiplicidade descritiva. Outro ponto relevante é o papel das estrelas de nêutrons como intermediárias cosmológicas. Elas não são apenas estágios finais da evolução estelar, mas também fontes de reorganização da matéria e da energia no cosmos. Sua formação em supernovas é essencial para a redistribuição de elementos químicos, enquanto sua colisão e fusão são eventos que introduzem novos padrões de ordem e energia no espaço-tempo. Elas não encerram processos, inauguram novos ciclos cósmicos, reorganizando o conteúdo energético e químico do universo em escalas locais e galácticas. Isso reforça a ideia de que a acumulação de nêutrons até seu limite crítico não representa um fim, mas um ponto de transição para novos modos de organização. Esse ciclo entre estabilidade e colapso, entre estrutura e dispersão, sugere que a realidade física opera segundo lógicas de tensão e ruptura. A acumulação de nêutrons revela essa dinâmica de maneira paradigmática. Enquanto houver equilíbrio entre as forças, o sistema se mantém estruturado. Quando esse equilíbrio é ultrapassado, ocorre uma transição catastrófica para uma nova forma de ser. Esse padrão de comportamento menos conhecido em outras áreas como bifurcação. Transição de fase ou ponto crítico
parece ser uma característica universal dos sistemas complexos, desde a física de partículas até a cosmologia. A estrela de nêutrons, nesse sentido, é um modelo de transição ontológica dentro do universo físico. Também é possível argumentar que a pergunta sobre o limite de empilhamento de nêutrons toca, de forma indireta, uma questão mais ampla, a finitude da estrutura. Em um universo finito, governado por leis com constantes bem definidas, não é possível criar sistemas arbitrariamente densos ou estáveis. Cada lei física impõe um contorno às possibilidades estruturais da matéria. Essas restrições não são meramente limites operacionais, mas fazem parte da própria definição do que é uma estrutura física. A realidade, portanto, não é ilimitada em sua capacidade de gerar novos arranjos, mas profundamente condicionada por princípios que estabelecem o que pode e o que não pode existir. Esses princípios, longe de serem apenas matemáticos, revelam-se ontológicos. Eles nos dizem algo sobre a natureza do ser físico, que ele é finito, configurável, mas não infinitamente extensível. A estrela de nêutrons é, novamente, uma manifestação dessa condição. É o máximo que a matéria pode se compactar sem perder sua identidade. Além disso, ela revela que a estrutura só se mantém enquanto certas condições forem respeitadas. A menor variação na massa, na densidade ou na energia pode levar à perda total da coesão e à transição para um estado radicalmente diferente. Isso implica que a realidade não é apenas feita de coisas, mas de condições. É o respeito a essas condições que permite que as coisas existam de forma estruturada e estável. A pergunta quantos nêutrons podemos empilhar antes que a realidade se desfaça revela, portanto, uma verdade mais profunda, que a realidade é um jogo de forças, condições e limites. A estabilidade é rara, a instabilidade é comum, e entre esses dois polos, entre a ordem e o colapso, surgem as formas complexas que nos permitem existir, refletir e compreender. As estrelas de nêutrons são apenas uma dessas formas, mas talvez sejam as mais elucidativas. São o ponto em que a matéria se curva sobre si mesma, em que a energia atinge sua máxima contenção e em que as leis da física mostram seus limites com clareza brutal. A realidade física, ao permitir que tais objetos existam, também nos permite vislumbrar seus próprios contornos. E, ao estudá-los, tocamos não apenas o cosmos distante, mas os próprios fundamentos de tudo que existe. Esse aprofundamento no entendimento das estrelas de nêutrons, a partir do limite de empilhamento de nêutrons e das transições ontológicas que decorrem disso, conduz a uma reflexão final sobre os modos pelos quais o universo manifesta regularidades estruturais e o que isso implica para a nossa concepção de leis naturais, causalidade e inteligibilidade. A estrela de nêutrons opera como uma síntese de múltiplos domínios da física, funcionando simultaneamente como um objeto empírico, um limite teórico e um espelho das coerências internas das leis universais. A maneira como ela emerge de processos astrofísicos caóticos, menos colapsos, estelares, fusões binárias, reações nucleares em sequência, e ao mesmo tempo mantém uma estrutura estável e duradoura, reveladora de um tipo de ordem que transcende a contingência inicial do sistema. Essa ordem não é imposta externamente, mas emerge da própria estrutura das interações fundamentais. A estabilidade das estrelas de nêutrons, apesar de se darem em condições extremas, indica que há invariâncias profundas no comportamento da matéria, mesmo sob pressão gravitacional colossal, mesmo sob rotação acelerada e campos magnéticos extremos. As partículas obedecem a princípios imutáveis como a conservação de energia, o princípio de exclusão de Pauli e a geometria da curvatura espaço-temporal. Isso sugere
que há um núcleo rígido nas leis da natureza que não se dobra nem mesmo sob as situações mais extremas. A própria impossibilidade de empilhar nêutrons indefinidamente, menos a constatação de que há um limite natural. Para isso, não representa uma fragilidade da matéria, mas a confirmação de que a realidade possui fronteiras estruturadas. Não tudo é possível, e isso é precisamente o que torna a organização da realidade inteligível. Esse caráter limitado e organizado da natureza, evidente nas estrelas de nêutrons. Sustenta também a possibilidade do conhecimento científico. Se o universo fosse arbitrário, ou se os limites físicos variassem de evento para evento, a própria construção de teorias, medições e previsões seria inviável. As estrelas de nêutrons, ao expressarem de forma extrema, mas regular os efeitos de leis físicas universais, são uma das maiores garantias de que o real é passível de conhecimento. Elas validam teorias formuladas em laboratório, menos como a relatividade geral e a mecânica quântica, ao manifestarem seus efeitos em escalas cósmicas. São, portanto, também objetos epistemológicos, que conectam teoria e realidade em uma forma concreta e mensurável. Não por acaso, a astronomia moderna tem colocado essas estrelas como focos de pesquisa multidisciplinar, de telescópios de raios-x a detectores de ondas gravitacionais, passando por simulações computacionais e estudos de partículas exóticas. Todo o aparato da ciência contemporânea convergiu para a tentativa de descrever, prever e entender com precisão essas estruturas. Isso mostra que a pergunta sobre quantos nêutrons se pode empilhar é também uma alavanca metodológica. Ela impulsiona a criação de instrumentos, o refinamento de teorias, a busca por novas partículas e, eventualmente, novas leis físicas. Assim, mesmo partindo de uma questão aparentemente simples, alcançamos a fronteira do conhecimento possível em física. Outro ponto de destaque é a natureza dos eventos em que as estrelas de nêutrons são protagonistas. As fusões entre elas, por exemplo, são atualmente reconhecidas como um dos principais mecanismos de geração de ondas gravitacionais e de elementos pesados. Esses eventos, detectáveis com precisão crescente, são exemplos claros de como a física de alta densidade e a astrofísica relativística convergem. Mas mais do que isso, revelam a função criativa que essas estrelas têm no cosmos. Elas não são apenas restos de estrelas mortas, são mecanismos ativos de reorganização cósmica. Quando colidem, alteram permanentemente o conteúdo energético, químico e gravitacional de seu entorno. São eventos que reconfiguram as condições locais do universo, o que mostra que não são apenas objetos de interesse passivo, mas agentes estruturantes da realidade cósmica. Nesse sentido, a estrela de nêutrons pode ser vista como uma entidade liminar, que separa regimes de estrutura física e modos de ser. Está no ponto exato em que a matéria deixa de ser classicamente organizada e passa a ser regida por efeitos globais, relativísticos e estatísticos. É o último estado acessível antes do colapso total em buraco negro. Por isso, sua existência é instável no longo prazo, mas extremamente informativa no curto e médio prazo. O fato de que algumas dessas estrelas sobrevivem por bilhões de anos nos oferece uma janela permanente para observar como o universo age quando levado aos seus extremos. Mas o mais marcante talvez seja a função indireta que essas estrelas exercem sobre nossa própria existência. Sem elas, a cadeia de eventos que leva à formação dos elementos químicos necessários à vida não ocorreria. Sem supernovas de colapso de núcleo, sem fusões de estrelas de nêutrons, sem dispersão de materiais pesados, não haveria ferro, oxigênio, carbono, nem os outros componentes fundamentais da química orgânica. Em um universo sem estrelas de nêutrons,
os processos astrofísicos não produziriam complexidade química suficiente para sustentar vida como a conhecemos. Isso reforça a tese de que a estrutura do cosmos está interligada em múltiplos níveis e que fenômenos aparentemente distantes ou exóticos, como o colapso gravitacional de uma estrela, estão diretamente ligados à emergência de seres conscientes, capazes de formular perguntas e construir conhecimento. Desse modo, a pergunta "o que acontece se continuarmos empilhando nêutrons?" deve ser lida como um portal para investigar a coerência interna do universo. Ela nos permite explorar como diferentes regimes físicos se articulam, como surgem os limites ontológicos da matéria, como se dão as transições entre diferentes estados de organização, e qual é o papel desses processos na história cósmica mais ampla. A resposta à pergunta não está apenas nos números menos massas críticas, velocidades de escape, raios e densidades menos, mas no reconhecimento de que essas quantidades são expressões de princípios mais profundos, que estruturam a totalidade da experiência física. A estrela de nêutrons é, portanto, ao mesmo tempo um objeto empírico, um modelo teórico e um símbolo estrutural. Ela está presente na interface entre ciência e filosofia, entre teoria e realidade, entre limite e possibilidade. Estudá-la é mais do que entender um corpo celeste, é compreender até onde a matéria pode resistir. O que acontece quando ela se curva sobre si mesma e como o universo responde quando suas leis são levadas ao limite. E é precisamente nesse ponto de inflexão, nesse momento em que a realidade se curva quase ao ponto de ruptura, que surgem as estruturas mais informativas, mais reveladoras e, paradoxalmente, mais estáveis. Por isso, a resposta à última pergunta, quantos nêutrons você pode empilhar antes que a realidade se quebre, é também uma resposta sobre o próprio universo. Você pode empilhar até o ponto em que as leis fundamentais permitirem menos, nem mais, nem menos. E é esse ponto que define não apenas o limite das estrelas, mas o limite da estrutura. Além desse ponto, não há mais agregação, apenas colapso. E ainda assim, é justamente na existência desse limite que encontramos a possibilidade da forma, da organização e, finalmente, da compreensão. É a partir desse horizonte conceitual onde colapso e estrutura, caos e ordem, finitude e possibilidade coexistem menos que a reflexão sobre as estrelas, de nêutrons alcança seu grau mais abstrato e filosoficamente relevante, ao investigar o que acontece quando se empilham nêutrons até os limites da estabilidade física. O pensamento científico se vê obrigado a considerar não apenas os parâmetros do comportamento da matéria, mas os fundamentos do próprio ser no universo. O colapso gravitacional que marca o fim da viabilidade estrutural da matéria sob formas conhecidas. É também um indicador de que há um plano de consistência ontológica sobre o qual repousa toda a física. O universo não é um campo arbitrário de eventos, mas um espaço lógico estrutural onde relações específicas entre variáveis se mantêm com precisão extraordinária. Essa constatação lança luz sobre a natureza da própria causalidade. Nos processos que envolvem estrelas de nêutrons, a causalidade deixa de ser linear e mecânica, menos como a de engrenagens ou reações isoladas, e passa a ser condicional e relacional. A formação de uma estrela de nêutrons depende não apenas de massa acumulada, mas da interação complexa entre pressão de degenerescência, curvatura do espaço-tempo, estrutura nuclear e resfriamento por emissão de neutrinos. Isso significa que os efeitos não seguem causas singulares, mas emergem de sistemas de relações. A causalidade se transforma em uma topologia de condições simultâneas, e as estrelas de nêutrons passam a ser entendidas como nós críticos em uma rede dinâmica de possibilidades físicas. Essa noção de causalidade relacional
reforça o caráter emergente das estruturas físicas. A estrela de nêutrons não é redutível à soma de seus componentes menos nêutrons, menos nem ao simples acúmulo de massa. Ela surge quando se realiza uma condição física crítica, um limiar de estabilidade, onde múltiplas variáveis interagem de maneira não linear. A emergência de tais estruturas indica que a realidade contém níveis de organização que não podem ser deduzidos diretamente das propriedades dos constituintes elementares. Isso não nega a validade das teorias fundamentais, mas mostra que o real se articula em níveis com lógicas próprias. E é na passagem de um nível a outro da partícula ao núcleo, do núcleo à estrela, da estrela ao colapso que encontramos os pontos de inflexão onde novos modos de ser se instauram. A própria estabilidade de uma estrela de nêutrons é um fenômeno limiar. Sua coesão depende de forças e efeitos que são, isoladamente, insuficientes para sustentar qualquer estrutura. É apenas na conjunção de forças opostas, menos como a pressão de degenerescência, que impede o colapso, e a gravidade, que tenta produzi-lo, que se realiza a estabilidade. Isso mostra que o equilíbrio em física não é ausência de conflito, mas resultado de uma tensão entre princípios contrapostos. A estrutura emerge quando esses princípios se limitam mutuamente. Assim, a estrela de nêutrons representa o equilíbrio dinâmico entre colapso e resistência, entre força de compressão e recusa quântica ao confinamento absoluto. Esse tipo de equilíbrio não é exclusivo da física estelar, mas aparece em inúmeros sistemas complexos, da matéria condensada à ecologia e à economia. Nesse sentido, a análise das estrelas de nêutrons fornece também uma chave interpretativa para outras formas de organização complexa, em qualquer sistema onde múltiplas forças atuam de forma simultânea e mutuamente limitadora, a possibilidade de emergência de formas estáveis de existência. E, ao mesmo tempo, há também pontos críticos, além dos quais a estrutura deixa de ser possível. Essa lógica é geral. Todo sistema regido por forças finitas tem um espaço de estabilidade, dentro do qual pode existir, e fora do qual colapsa. A estrela de nêutrons é apenas uma expressão extrema e exemplar dessa lógica universal. O aspecto mais relevante, porém, é que o universo, ao permitir tais estruturas, mostra que não é apenas governado por leis, mas organizado de tal forma que essas leis interagem em regimes distintos, criando espaço para a emergência de novos fenômenos. A estrela de nêutrons não é prevista por nenhuma lei isolada. Ela é a interseção entre leis de diferentes naturezas, operando em escalas diferentes, mas que convergem num ponto de viabilidade estrutural. Esse ponto não é aleatório, mas codificado nas condições de contorno do universo físico. A coerência interna das leis permite sua intersecção produtiva, e é essa convergência que torna possível a estrutura estável de uma estrela de nêutrons. Do ponto de vista cosmológico, isso significa que a realidade não é um campo de forças concorrentes sem direção, mas uma arquitetura de relações possíveis entre variáveis físicas. Essa arquitetura não é visível diretamente, mas pode ser inferida a partir das formas que ela permite menos, como as estrelas de nêutrons. Essas formas funcionam, portanto, como janelas para a estrutura do real. Elas revelam quais combinações são possíveis, quais são inviáveis e onde os limites da matéria, da energia e da estabilidade são atingidos. Cada forma física existente é também uma afirmação silenciosa sobre o que é possível em um universo regido por essas leis. A pergunta sobre quantos nêutrons se pode empilhar até a ruptura da realidade é, então, uma pergunta sobre as margens do possível, e ela só pode ser respondida porque o universo tem margens bem definidas. Essas margens não são impostas de fora, mas resultam das relações internas entre as leis físicas, e o fato de que podemos conhecê-las, estimá-las e até antecipá-las com teorias
reforça a ideia de que a realidade é inteligível. A inteligibilidade do real não é uma ilusão produzida por modelos matemáticos, mas uma consequência da estabilidade estrutural das leis universais. O pensamento pode alcançar o real porque o real tem uma organização interna que o torna acessível ao pensamento. Essa é uma das maiores realizações da ciência moderna, a constatação de que a razão humana, por meio de modelos, experimentos e deduções, é capaz de mapear os limites do universo. Ao calcular a massa crítica de uma estrela de nêutrons, ao prever a emissão de ondas gravitacionais na fusão de duas delas, ao deduzir as equações que descrevem sua estabilidade interna, a ciência realiza o que talvez seja seu objetivo mais profundo: descrever o campo das possibilidades reais. E ao fazer isso, ela nos dá acesso a uma forma de compreensão que transcende a mera utilidade prática ou previsão técnica. Trata-se de um conhecimento estrutural, que toca as bases da realidade. Essa forma de conhecimento é rarefeita, exigente, mas profundamente transformadora. Ela nos permite perceber que o universo em que vivemos não é apenas um espaço de acontecimentos, mas um campo de estruturações possíveis. E que, ao compreender essas estruturas, não apenas expandimos nosso saber, mas também nos situamos dentro do cosmos de forma mais precisa. Sabemos agora que nossa existência menos feita de carbono, ferro, oxigênio, cálcio depende de processos que envolvem a vida e a morte de estrelas massivas, o colapso gravitacional e os limites críticos de estabilidade da matéria. Sabemos que o empilhamento de nêutrons, até certo ponto, permite a geração de novas formas. Além dele, instaura o colapso. Portanto, refletir sobre o empilhamento de nêutrons, em última análise, refletir sobre as condições de possibilidade da existência física. É investigar como o universo sustenta a forma antes da dissolução, como equilibra tensão e coesão, e como converte limites em estruturas. A estrela de nêutrons é o exemplo mais denso e preciso dessa conversão. É a forma extrema da estabilidade, a curva onde o real quase se rompe, mas se mantém. E é nessa borda, nesse fio de estabilidade, que o cosmos revela sua coerência e sua inteligibilidade.